programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição: Educação de qualidade para todos e todas. Conferência reafirma esse direito fundamental. Estudantes reforçam: educação não é gasto, é investimento. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional da Educação. Educação em debate. Durante a 8ª Conferência Estadual da Educação promovida pelo Sindiúte MG, educadores e jovens afirmaram que educação não é gasto, é investimento. Momentos de discussões, troca de informações e de resistir na luta. Tanto os estudantes quanto os educadores e as educadoras que participaram da 8ª Conferência Estadual de Educação reforçaram a importância da unidade e da persistência como instrumentos para resistir e encarar o desmonte do Estado promovido pelo governo Michel Temer. A escola Joel Mares, em Almenara, foi a primeira a ser ocupada na região. E os alunos, juntamente com os educadores, marcaram presença na 8ª conferência para trazer relatos desta ocupação. Eles viajaram quase 12 horas. Qual é o seu nome? Erivelto Rodrigues. Como é que foi a experiência? Conta pra gente. A nossa experiência foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos vários apoios, apoio de toda a cidade conosco. O pessoal do sindicato, os professores, todos estavam do nosso lado. E assim, foi algo de um saber tão grande, um conhecimento. Nós conseguimos conter um conhecimento maravilhoso durante essa ocupação. Aprendemos o que nunca pensamos que iríamos ver na nossa vida. Estudamos muita história, muita filosofia, muita sociologia. Para mim, minha experiência pessoal foi juntar toda uma equipe de alunos, os alunos estarem do nosso lado, junto conosco, a parceria, unificar as escolas da região, porque a Joel Mares conseguiu unir todas as escolas da região e da cidade também, como a primeira escola a ser ocupada. Ela abriu os olhos do Vale, a escola foi a escola referência para o Vale de Jequitinhonha, foi a Joel Mares depois da ocupação. Então é um prazer muito grande estar aqui na 8ª Conferência e dar o meu relato sobre da ocupação da minha escola e falar que foi um dos pioneiros até a ideia dessa ocupação. E quando nós juntamos com o sindicato, foi mais gratificante ainda, pois nós sabemos que o nosso movimento criou força e criou seriedade, que o meu movimento, igual eles estavam falando, que era alunos alienados por professores e alunos que só estavam querendo ficar sem aula. Muito pelo contrário, nós mostramos que somos a diferença para Almenara e para o Vale. Lucas Lima, me conta o que você aprendeu durante a ocupação e o que essa ocupação está trazendo para a sua vida. Essa ocupação para mim foi um grande aprendizado, pois eu aprendi tanto respeitar o meu próximo, pois, tipo assim, trazendo aquelas pessoas que estavam assim, não sabiam o que era a PEC, não sabiam praticamente nada, nem o que estava acontecendo. Nós conseguimos trazer elas de volta para a gente. Foi uma experiência incrível. A gente pôde ver que os alunos, quando se unem todos, realmente fazem a diferença. Todo mundo abraçou a causa. Foi uma experiência realmente enriquecedora. Só concluindo aqui, só queremos agradecer, né, a Sindiúte, Sindispal, todos que nos apoiaram nesse movimento estudantil, que foi um movimento que mobilizou a cidade toda com nossas caminhadas, nossas lutas, e sim, continuaremos sempre lutando por uma boa causa. A professora Márcia Mares, ela está na ocupação com os alunos e está também na conferência com eles. Márcia, nos conta, o que você tem aprendido com esses meninos? Gente, o mais importante disso tudo é ver o tanto que esses alunos demonstraram de união, de força, de luta, de militância, né? O aprendizado, ele foi assim impressionante, principalmente por quê? Porque eles conseguiram movimentar toda uma cidade, né? Conseguiram juntar todas as outras próximas também, saíram às outras cidades,
foram até lá, fizeram palestras, convidaram as pessoas a participar, a autoestima deles cada vez mais elevada, cada vez mais participação no movimento. Realmente foi assim, uma coisa impressionante. E o mais importante disso tudo foi que foi provado mais uma vez que a união faz a força. E esses estudantes deram uma aula de cidadania, de aprendizado para com a gente, né? Foi importante demais a atuação deles nesse movimento e de fazer com que essa luta ela fosse realmente única. Foi estudantes, professores e tudo isso sendo levado em consideração o quê? Que essa união, essa força aí foi bravamente aplaudidos por eles. Durante o encontro, trabalhadores em educação falam de suas angústias, esperanças e lutas. Aos 70 anos de idade, o Matias Ribeiro continua estudante, vejam só, participando também da 8ª Conferência Estadual de Educação para trazer o seu conhecimento e aprender muito mais, não é isso, Matias? Essa é a menor dúvida. O sucesso do homem abaixo de Deus está na escola. E eu, desde pequeno, que eu venho tentando estudar, desde as escolas rurais, né? Naquele tempo que as professoras ensinavam com boa vontade, como disse, logo entendi que o professor é um pai por adoção. Então você não sai da escola jamais, aos 70 anos ainda estuda. Bem desde novo continuo estudando e se Deus quiser quero me formar, que eu estou no 7º período, né? Se Deus quiser eu quero me formar professor e lecionar, que eu deixei muitas outras profissões para ingressar dentro da escola e ser professor, como eu estou tentando. E também tem uma tendência muito forte para o inglês, que já estou, como diz, ensinando inglês e conversando e escrevendo para amigos, para os outros países em inglês, principalmente. Ivani, o que você achou da conferência? A conferência para nós aqui é muito interessante porque você adquire vários conhecimentos, você tem professores de várias regiões de Minas Gerais, de outros estados, trazendo para você ideias novas, coisas novas. O que me focou mais, o que eu achei mais interessante, é a atuação dos jovens, né, os estudantes, que hoje eles estão assim, mais esclarecidos, tendo mais conhecimento, participando da conferência, então adquirindo mais conhecimento para levar para as escolas, para os seus alunos, formando os grêmios. E mesmo assim, toda a escola fica sabendo o que acontece, né? Ele sabe defender de várias coisas. Nesse momento atual, de conjuntura, de perda de direitos, da PEC 55 sendo aprovado, o que você, enquanto uma educadora, como é que você avalia esse momento? A minha avaliação hoje eu acho assim, uma falta de respeito muito grande com nós professores, os educadores, a população em geral. Porque adquire não só a escola, só a educação, mas todos os órgãos, né, os trabalhadores em geral. Então, eu acho que o pessoal não deve aprovar, o pessoal tem que lutar para não aprovar essa PEC. Uberlândia foi o foco das ocupações, né, do maior número de escolas ocupadas. Nos conta um pouco desse relato, que experiência vocês estão trazendo para a conferência a respeito desse assunto. Isso, nós tivemos o maior número de ocupações de Minas Gerais e nós ficamos mais de 23 dias com 29 escolas ocupadas. E nessas escolas nós detectamos que os jovens estavam muito organizados, eles tinham equipe de limpeza, tinham equipe de organização, de merenda, de recreação. Os aulões, o pessoal da universidade estava cobrindo aulões para todos eles e preparação para o Enem. Foi uma ocupação organizada, pacífica, mas mesmo assim esses alunos enfrentaram resistência das diretorias das escolas, de alguns companheiros que não entendiam a luta e não estão amadurecidos quanto eles para estarem nessa luta, mas eles só recuaram quando o promotor baixou que seria uma desocupação à força se não cumprisse a determinação. Então eles ficaram até o último minuto. Nós temos uma escola museu lá nossa que ela foi desocupada uma semana depois da ordem do juiz ainda e eles estão já fazendo um trabalho de organizarem para virem mais fortes com a estratégia de ocupação em outros lugares ou na escola mesmo. Mas foi uma experiência muito bonita, onde a gente
assistiu o protagonismo dos jovens, porque nós só demos apoio. O que foi feito foi todas as chamadas deles, eles chamavam pela internet, faziam passeatas nas ruas e debatiam com a população. Tivemos apresentações teatrais no meio da rua, várias místicas. Então foi realmente uma lição para a gente, um aprendizado para a nossa geração e o maior orgulho de sabermos que nós temos uma juventude consciente que está vendo o retrocesso que está para acontecer no país e eles querem ocupar e resistir sempre. Profissionais da educação falando o que aprendem com Paulo Freire. Isso. Paulo Freire nos ensina que nós não devemos desistir das nossas lutas, não desistir de sermos educadores e colocarmos em prática tudo aquilo que vai de encontro à formação dos nossos jovens, da formação da juventude consciente, da formação de todos aqueles que vão construir o futuro do nosso país. Então nós temos toda uma filosofia, nós temos todo um estudo do Paulo Freire que ele é capaz de nos ensinar e é atualíssimo, né? Todos os debates que ele faz é muito atual e nós só temos que aprender, assimilar e colocar em prática, porque na educação ela tem que ter uma continuidade, ela depende de planejamento e ela depende de investimento, né? Como disse Paulo Freire, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Eu acho que esse ensinamento é que está colocado, é isso que nós temos que fazer e é por isso que nós abraçamos a educação pública de qualidade, gratuita para todos e todas. A Maria Aparecida Souza Brito é de São Paulo e ela faz humanidades na cidade de Diamantina. O que você achou desse encontro? Eu acho que é muito importante, né? As pessoas têm que pensar que se eles não se unirem em torno de um ideal melhor para esse país, nós estamos perdendo, né? Estamos perdendo tudo. Eu estou emocionada. Eu nunca tive a oportunidade de estudar. Mas está fazendo agora um curso de humanidade. Numa universidade que o PT fez, né? Mas é isso, que bom, fala dessa força que você traz para a conferência para a gente. Você que é uma pessoa que está vencendo, resistindo, né, a um tempo que foi difícil para você. Sim, eu vivi na ditadura, né? Minha mãe tinha que falar baixinho no meu ouvido, que a gente não podia falar. E hoje a gente está aqui, né? A gente pode falar, a gente pode estudar, né? E eles estão tirando isso da gente, né? E eu não sei o que vai ser dos meus netos, né? E eu agradeço muito os professores, eu tenho o maior respeito por vocês. E é isso. Outras palavras da juventude. Coletivo Jovem dá o tom do debate durante conferência. Educação sem LGBTfobia. Essa foi uma das oficinas mais concorridas da 8ª Conferência Estadual de Educação. E esse encontro foi ministrado pelo ativista Jean Gabriel. Jean, o que vocês discutiram com maior amplitude? Bom, a gente discutiu muito a construção de uma escola sem LGBTfobia. Como construir um espaço que não reproduza as opressões que a gente já vive na sociedade. Foi uma discussão muito rica e com ampla colaboração de quem participou, tentando entender o porquê que a LGBTfobia está também dentro da escola, o que ocasiona e o principal, como combatê-la, para construir uma educação libertadora, como é o sonho do Paulo Freire e o nosso sonho aqui. E assim, o que é a dica principal, Jean? É a questão do respeito, é todo mundo entender que a diversidade faz parte do nosso contexto? Bom, a escola é o primeiro espaço onde a gente tem contato com uma diversidade. Às vezes a gente vem de uma realidade familiar que ela é muito próxima à nossa. Então, na escola, a gente tem contato com essas diversidades. Eu acho que a principal coisa que você tem que fazer para combater a LGBTfobia na sociedade e na escola é entender que não existe diferenças entre os sujeitos. Somos sujeitos com condutas de vidas diferentes, mas isso não nos torna maiores ou menores do que ninguém. Então, sem dúvidas, o respeito é a base para a construção de uma escola, de uma sociedade sem LGBTfobia e sem qualquer outro tipo de opressão ou preconceito. A gente fala muito em ativismo social, em ativismo contra o preconceito. Eu gostaria de saber de você, para ser um ativista contra a homofobia, a LGBTfobia, o que é preciso a pessoa fazer?
eu acho que é preciso entender que não existe diferença entre um sujeito heteronormativo ou heterossexual e um sujeito LGBT. Somos todos pessoas. Temos formas de levar a nossa vida que são diferentes. E não são escolhas, são coisas que são inerentes a nós. Então eu acho que o que a gente precisa para começar a combater essas opressões é entender que para construir uma educação libertadora a gente precisa unir forças e não segregar. Não existe diferença entre um sujeito gay e um sujeito heterossexual. A gente tem que construir uma educação que liberte pessoas e não que aprisione, não que coloque sujeitos em armários. Como é que você vê hoje já a escola, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade professora. E a escola, como é que ela está nesse espaço? A escola é um reflexo bem claro da sociedade que a gente vive. Então as opressões que a gente tem na sociedade, elas estão também, infelizmente, no ambiente escolar. Então hoje eu vejo a escola como algo a mais da sociedade, não tem tanta diferença. Só que na escola a LGBTfobia ainda vem de uma forma institucionalizada. Quando a gente, por exemplo, não permite que mulheres trans e travestis usem o banheiro de acordo com o sexo que elas se identificam. Quando a gente não respeita o nome social de sujeitas e sujeitos trans, por exemplo. A escola, então, institucionalmente, ela aprisiona esses sujeitos e ela acaba por segregar esses sujeitos. A nossa luta é todo dia contra o racismo, machismo e homofobia. A nossa luta é todo dia contra o racismo, machismo e homofobia. Mulheres em Marcha. Mulheres reforçam a voz da igualdade durante o encontro. A consultora Aparecida Gonçalves, durante a 8ª Conferência Estadual de Educação em Belo Horizonte, fez diversos alertas, entre eles a violência contra a mulher. Neste quadro do Sindiúti, do programa Outras Palavras, em que a gente fala das mulheres em marcha, vamos falar um pouco mais sobre a luta da mulher contra a violência. Eu acho, na verdade, assim, as mulheres têm lutado faz décadas, né, pela questão contra o enfrentamento à violência contra a mulher, pelo seu empoderamento, para estar no mercado de trabalho, para ter acesso à educação. Mas, na verdade, hoje a gente é importante entender que foi na década de 80 e 70, né, com a morte da Ângela Diniz, o Dock Street, foi que nós começamos a primeira grande marcha das mulheres nas últimas décadas, sobre quem ama não mata, né? E a partir daí nós tivemos a criação das delegacias especializadas, uma série de políticas. E agora, por último, é as mulheres de novo que estão indo para a rua. São as mulheres de novo que foram contra a Lei 5.069 do senhor Eduardo Cunha, né, que proíbe o atendimento às mulheres vítimas de estupros nos serviços públicos. E é importante salientar que são mais de 500 mil estupros no nosso país, né, segundo os dados do IPEA. Desses 500 mil estupros, apenas 50 mil, quer dizer, 10% é que procura a segurança pública para denunciar a questão do estupro. Então são dados importantes para que a gente possa começar a pensar. O Brasil é o 5º no ranking de assassinatos de mulheres. Morrem 13 mulheres por dia, efetivamente, no nosso país. Nós matamos mais que os países em guerra. Então, as mulheres estão marchando para viver, né? Nós tivemos agora, no mês passado, a grande marcha das mulheres da Argentina, do Brasil, da Colômbia, que fizeram greve por nenhuma a menos. Então, nós estamos começando a lutar por nenhuma a menos. E as mulheres estão na luta pela democracia. Você não tem democracia se você tem violência, se você tem feminicídio, se você tem estupro. O conceito de gênero não pode ser confundido com ideologia. E para que isso aconteça, é preciso, segundo a consultora Aparecida Gonçalves, repensar os papéis de homens e mulheres na sociedade. Na verdade, o que nós temos no Brasil é uma deturpação do conceito de gênero. O conceito de gênero, ele é trabalhado em cima de uma perspectiva das lutas das mulheres, é importante dizer, dos séculos de luta das mulheres, construído pelas feministas, pelo movimento de mulheres e pela academia. Então, ele é um conceito que ele é estudado, aprofundado, pesquisado. E ele não é uma ideologia. Ideologia é outra coisa. Ideologia é um pragmatismo, é o que tem acontecido em muitos lugares.
lugares, mas no nosso caso não é ideologia, no nosso caso é um conceito, onde esse conceito discute o papel de homens e mulheres, de que forma os homens são criados para a sociedade, de que forma as mulheres são criadas, e as mulheres são criadas para submissão, as mulheres são criadas para ficar dentro de casa, as mulheres são criadas para serem cuidadoras, enquanto os homens são educados para assumirem o poder, eles são educados para estarem na rua, para baterem, para matarem, né? Então, efetivamente, são esses conceitos que o conceito de gênero vai trazer. Ele vai repensar o papel de homens e de mulheres na sociedade. É só isso que ele vai fazer. Agora, a má fé das pessoas tem usado isso que é uma ideologia de gênero. Não, não é uma ideologia de gênero. É um conceito onde se discute uma humanidade diferenciada para homens e mulheres. Atualidade. Exemplos de luta e de garra. Educadores não levam desaforo para casa. Uma escola mais aberta, com diálogo, e procurar o diretor, vice-diretor, que está ali, principalmente o vice, que está mais próximo ainda, porque o diretor quase não fica na escola, quer ter um horário dele diferenciado. O vice saber tratar as pessoas, principalmente o ASB, porque o ASB ele também é um ser humano, entendeu? Então, hoje nós temos que tratar todos bem, porque você vê cada coisa feia que está acontecendo no Brasil, como aquele Lava Jato, coisas piores, e eles simplesmente vai lá, faz um registro de um ASB e vai e toca o negócio para frente para poder deixar o coitado desempregado, dar dispensa para ele. Eles fazem do jeito deles, não ouve as pessoas. Então eu tenho um cadro de conhecimento, eu vou até no extremo para poder buscar o meu direito, principalmente quando eu não devo a ninguém. Se eu não devo, não tem que temer, não é verdade? É isso aí. Escola sem partido é o fim. Por que os profissionais da educação são contra a escola sem partido? Não existe escola sem partido. Na verdade, tenta-se partidarizar uma coisa que é a educação. A educação ela é política, ela é essencialmente política, porque ela educa. E a educação não é só na escola, a educação é na família, a educação é na igreja, é na sociedade. É onde você estiver, você está sendo educado diariamente, cotidianamente. Agora, dizer uma escola sem partido vai educar para quê? Como é que você analisa a história? Como é que você vai analisar Napoleão, os atos de Napoleão? Como é que você vai analisar a ditadura? Como é que você vai analisar a democracia? Não vai colocar isso na escola? Então, na verdade, a discussão da escola sem partido é um atraso para a sociedade brasileira, é um atraso para a educação, é um atraso para toda a sociedade, efetivamente. Porque escola ela só existe se ela for capaz de educar e ensinar as pessoas a pensarem, a terem críticas, a terem uma visão estratégica do mundo, seja por um lado ou por outro, mas é importante que ela saia dali com a sua capacidade de pensar a sua vida, a vida do outro e a vida da humanidade. Então, na verdade, a escola ensina para um ser civilizatório e pensante. Momento CUT Minas. Sindicatos cutistas em luta. Ninguém arreda o pé da rua. A luta está mantida. Esse diálogo com o povo é fundamental, porque se nós não conversarmos, a grande mídia não vai contar a versão correta dos fatos, o porquê, o que nos leva a sempre estarmos nas ruas, o que nos leva a gritar sempre fora dele, por que nós não reconhecemos esse governo ilegítimo, golpista, que quer retirar direitos da classe trabalhadora. É a nossa hora de contar o porquê do fora dele. Estudantes que estão em ocupação, suas representações venham ao caminhão, contar à população o porquê da ocupação, porque a grande imprensa está contando que a ocupação é um ato de brasileiros, mas nós sabemos
Momento CNTE. De Brasília, a CNTE traz informes sobre o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Entidades da CNTE se reuniu no Hotel Nacional em Brasília para discutir, entre outros assuntos, a qualificação dos profissionais de educação. A primeira mesa de debate sobre o Decreto 8.752, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, foi aberta pelo doutor em Educação, Luiz Dourado. É fundamental entender que esses movimentos e essa concepção ampla, ela vem sendo absorvida no campo das políticas educacionais a partir dos embates que foram efetivados, sobretudo nos governos Lula e Dilma. Nesse horizonte tem o piso salarial do magistério, neste horizonte o programa Pró-Funcionários. E aí nós poderíamos, o Fundeb, numa perspectiva de sair de um financiamento focalizado no ensino fundamental e pensando para toda a educação básica. No período da tarde foram discutidos o PLP 257, que trata da renegociação da dívida dos estados e que tem como condicionantes a perda de direitos dos trabalhadores, e a PEC 241, que congela os gastos públicos por 20 anos e as consequências da aprovação desses projetos. Esse processo, ele acha-se atualmente já em fase de discussão em plenário, no caso do projeto de lei 257. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ainda não aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, mas o governo tem o interesse de que essas matérias sejam apreciadas e aprovadas até outubro desse ano, para que ele possa dar início, já no ano de 2017, à concretização dessas medidas de ajuste. As duas medidas trazem transtornos muito graves para a saúde pública, né? Não só nesse campo, mas quando você olha para o campo mais geral das doenças, dos tratamentos, aí é mais complicado. Hoje morre dezenas de brasileiros e brasileiras morrem por falta de medicamento, e essa medida vai congelar o valor do orçamento, tanto da educação como do orçamento da saúde. No evento foram lançadas duas publicações da Escola de Formação da CNTE, Esforce, a 18ª edição da revista Retratos da Escola e o fascículo 2 do Programa de Formação de Dirigentes Sindicais, com o tema Educação para as Relações Étnico-Raciais. Essa edição da Retratos da Escola trata do piso salarial profissional nacional e da carreira. É uma atualização desse debate, tendo como pano de fundo o Plano Nacional de Educação e o conceito de educação como direito. Então, com base nisso, nós organizamos vários textos, queremos que os profissionais da educação debatam e, principalmente, que isso sirva como mobilização para que nós não tenhamos retrocesso nem na implantação do piso, nem nas diretrizes nacionais de carreira. É um momento muito importante para a vida de todos os trabalhadores na educação. Nós temos agora um instrumento que vai nos ajudar a lutar contra o racismo dentro das escolas. Isso significa que o nosso projeto Escola Sem Racismo, ele dá mais um passo para a gente garantir que os trabalhadores da educação possam ter um fascículo que tem a facilidade de ensinar como lidar com o racismo nas escolas. Fique agora com o nosso quadro de humor.